Boa noite. Faltam 2 semanas para o primeiro turno. Segundo a Justiça Eleitoral, mais de 29 mil candidaturas foram registradas. Caberá quem for escolhido pelas urnas, seja para o Executivo ou Legislativo, estadual e federal, a tarefa de melhorar a vida dos brasileiros. Neste De Olho no Voto, recebemos mais uma vez a jornalista Vera Magalhães e com a gente hoje a economista e professora do INSPER, Juliana Inhas. Olá, Vera. Olá, Juliana. Olá. Uma condição essencial para melhorar as nossas vidas é fazer o país crescer. A projeção oficial para o PIB deste ano subiu, mas há um desafio importante: controlar a inflação. Se de um lado a inflação oficial foi negativa em agosto pela segunda vez seguida e o índice em um ano voltou a ficar abaixo dos 2 dígitos, na outra ponta o custo dos serviços está numa trajetória oposta por causa da retomada do consumo. A linha azul do gráfico mostra o comportamento da taxa oficial de inflação. Notem que depois da queda no início da pandemia, em 2020, ela ficou sempre positiva. A linha laranja acompanha a inflação de serviços que ficou no negativo por causa do isolamento social. Só que agora, com o retorno à normalidade, ela ganhou força, na contramão do IPCA, o índice oficial. Os maiores vilões são os serviços ligados ao turismo, normalmente mais utilizados pelas famílias com maior renda. As campeãs são as passagens aéreas, que subiram quase 80% em 12 meses. Em seguida, vem o transporte por aplicativos, com mais de 40%. Os pacotes turísticos e os custos para hospedagem também aumentaram muito de preço. Quem trocou o carro pelo ônibus nas viagens para outros estados para fugir do aumento da gasolina, teve que tirar mais dinheiro do bolso. Até o valor da corrida de táxi teve reajuste bem acima da inflação em um ano. Tivemos os efeitos da pandemia, depois os efeitos da saída da pandemia e, mais recentemente, os impactos da guerra da Ucrânia, que afetaram componentes importantes para serviços de transporte aéreo, principalmente os combustíveis. Vera, quero repetir a pergunta das últimas 2 semanas. Quando falamos de saúde e educação, você considerou que o nível do debate estava bem aquém do necessário. No caso da economia, até por força do tema, os candidatos têm falado mais. Tem sido suficiente? Não tem, Rodrigo, principalmente porque não fica claro o que eles vão fazer com uma herança, principalmente na área fiscal, que eles vão pegar e que vai cobrar um preço muito no início já do próximo mandato. Além disso, o ex-presidente Lula, que já governou por 2 mandatos, tem sido, no mínimo, dúbio em relação ao que pretende fazer sobre alguns temas econômicos. O que ele vai fazer em relação ao teto de gastos, né? Ainda em se tratando de questão fiscal. O que ele vai fazer em relação à reforma trabalhista, com a qual o PT divergiu muito. Ele já disse que iria revogar e agora diz que vai rever alguns pontos. Então, tem muita dubiedade, não se sabe se eles vão manter o Auxílio Brasil ou não, em R$600, que é o valor que até aqui é emergencial, mas que todos estão prometendo manter. Então, eu acho que, pelo menos pelo lado fiscal, que é aquele que mais está gritando nesse momento como dúvida no mercado e entre a gente jornalista, tem ainda muitos pontos escuros, sem que a gente saiba como esses candidatos vão abordar caso sejam eleitos. Juliana, pelo que você tem ouvido, os candidatos têm apresentado propostas adequadas para a necessidade urgente de fazer o país crescer e baixar a inflação? Olha, a gente tem visto, de fato, uma necessidade, né, e os candidatos têm mostrado muito isso, de tentar jogar para a população o que vai ser feito, ou pelo menos algum caminho, né? Embora, como a Vera mencionou, ainda a gente fica com muita dúvida do que vai ser feito, mas qual é o caminho para voltar a esse crescimento? O grande problema é que, quando a gente olha as propostas, a gente não consegue criar uma trajetória que seja de curto, médio e longo prazo. Então, a gente vê algumas propostas que, aparentemente, dão um pequeno fôlego num primeiro momento, o que é óbvio, todo candidato vai querer isso, vai querer um pequeno
fôlego para conseguir o seu início de mandato, inclusive para conseguir fazer alianças, conseguir transitar bem dentro das casas, mas naturalmente falta um pouco de como é que a gente vai fazer para que essa ponte do crescimento ou de uma economia um pouco mais sólida no curto prazo se solidifique para o longo. As propostas que a gente vê hoje, elas não conseguem levar o Brasil para um patamar de crescimento sustentável, que é o que a gente gostaria de ver, no final do primeiro mandato, quiçá daqui a 8 anos, 10 anos. Então, a gente ainda carece de uma estratégia, de fato, de crescimento econômico, que passa por inúmeros temas, né? Como a Vera mencionou, tem toda a questão fiscal que está em cima da mesa, mas também tem a questão trabalhista, tem toda a questão de sustentabilidade, que vai ser um ponto muito importante a ser desenvolvido nos próximos mandatos. Então, ainda faltam peças dentro desse quebra-cabeça que possibilitem a gente enxergar, de fato, um Brasil que cresce, para sair, inclusive, daquela história, né, do voo da galinha, que é um país que consegue tomar fôlegos curtos, mas não consegue chegar, de fato, aonde precisa. Vocês tocaram na questão fiscal. Um tema fundamental na economia é o chamado teto de gastos, elogiado por uns, criticado por outros. Qual será o futuro dessa regra que impede o governo de aumentar as despesas acima da inflação? O teto de gastos foi aprovado pelo Congresso no fim de 2016, com o objetivo de dar um freio de arrumação nas contas públicas. O governo pagava juros altos para se financiar. A taxa básica estava em quase 14% ao ano, quando o teto entrou em vigor, no início de 2017. Passou a cair, chegou a menos de 4% ao ano em 2020, no limiar da pandemia que chacoalhou as estruturas do planeta. Juros baixos impulsionam a economia, deixam o crediário mais barato para o consumidor e incentivam os investimentos, principalmente em infraestrutura. O problema é que o teto de gastos foi furado por medidas como a PEC dos precatórios, que empurrou com a barriga o pagamento das dívidas que a Justiça mandou o governo pagar. E a PEC Kamikaze, que turbinou o Auxílio Brasil e distribuiu dinheiro para taxistas e caminhoneiros às portas das eleições. Isso tudo colocou em xeque as contas públicas. Esse vai ser um dos desafios de quem estiver ocupando o Palácio do Planalto a partir do ano que vem. Até agora, os candidatos à presidência não deixaram muito claro o que pretendem fazer nessa seara. Mas para muitos economistas, algo vai ter que ser feito para colocar as contas públicas nos trilhos. Caso contrário, a economia cresce pouco ou nada e a inflação é alta, os juros muito altos, né? Isso leva rapidamente a uma perda do capital político do novo governo. A tendência é de buscar formas de recuperar esse capital político e aumento de gastos costuma ser o mais fácil de realizar. Juliana, nas principais candidaturas, pelo menos, é quase que unânime uma gastança desenfreada, né? Ou a promessa de uma gastança desenfreada. Isso se sustenta? Olha, é difícil sustentar isso num país que não cresce, né? E que cresce muito pouco, né? Para a gente fazer justiça ao que vai acontecer agora em 2022, um crescimento baixo. É muito difícil sustentar isso, porque a gente sabe que, naturalmente, o gasto público ele tem que andar em conjunto com o crescimento econômico e com a forma como a gente faz a gestão econômica. Quando a gente pensa uma economia como a nossa, que não cresce, que tem dificuldades de deixar uma herança que não é só a pandemia para trás, né? A gente já traz problemas que vêm bem antes de 2020, que não estavam sendo resolvidos e que também não foram discutidos nesse último mandato. É muito difícil pensar que a gente consiga sustentar, de fato, um crescimento muito elevado. Porque a gente tem uma prioridade que é fazer com que o Brasil cresça, mas que cresça de uma forma sustentável, aumentando produtividade, melhorando a qualidade de vida das pessoas. E isso só é possível, de fato, se a gente conseguir criar meios de que os riscos fiquem mais baixos, de que as pessoas apostem nesse país. Então, isso só vai ser possível, de fato, se a gente conseguir um equilíbrio fiscal que consiga passar, né, essa notícia para o resto do mundo, e não só para o resto do mundo, como até para o próprio brasileiro, de que essa economia pode ir para frente. Quando o governo toma atitudes, né, e pensa numa gastança realmente desenfreada, que vai fazer com que os juros permaneçam mais altos por um período de tempo mais longo, que faça com que o risco Brasil aumente, muito difícil acreditar que a gente consegue essa estratégia de uma maneira sustentável.
Agora, para fazer justiça, o candidato Ciro Gomes, por exemplo, que promete essa gastança, ao menos diz lá no livro e nas propostas de onde ele acha que o dinheiro vai sair. Os demais, me parece, Vera, apostam num crescimento milagroso, né? O país vai crescer porque eu sou mágico e aí o dinheiro vem. É verdade, mas o Ciro, ele aposta em usar as reservas internacionais para custear uma parte das despesas novas que ele cria, e ele espera gerar uma receita com uma reforma tributária que é difícil de passar no Congresso, porque ela cria impostos aí sobre grandes fortunas, sobre lucros e dividendos, que é algo que não é consensual. Então, ele diz de onde ele vai tirar, mas para ele chegar a ter essa receita, também é difícil, Rodrigo. Então, ele fala em rever o tripé macroeconômico e não fica muito claro o que ele vai pôr no lugar desse tripé. Se a mesa vai ficar bamba e cair sem o tripé ou se ele vai colocar algo no lugar, porque também é algo de difícil negociação com o Banco Central, ele rever a autonomia do Banco Central é difícil, enfim, proposta complicada. Os outros deixam tudo no vácuo. Como é que vão fazer? O presidente Jair Bolsonaro chega a dizer que vai, além dos R$600, dar mais 200 se a pessoa arrumar um emprego, sendo que a lei do Auxílio Brasil limita quem pode receber a quem está na pobreza extrema ou na pobreza. Então, as propostas, algumas são inclusive incompatíveis com a legislação que a gente tem em vigor. É tudo muito complicado, a gente não tem nenhuma reforma no horizonte que ataque o gasto, a reforma da Previdência atacou, mas a reforma administrativa foi deixada pelo caminho, ninguém está defendendo fazer. E para aumentar a receita, porque é isso, ou você diminui o gasto ou você aumenta a receita. A reforma tributária também está parada há séculos, então não vejo muito caminho para destravar essa equação, pelo menos num primeiro momento, e ainda tendo de negociar com um centrão que tem um orçamento secreto, não vai querer abrir mão desse orçamento, e esse orçamento também captura uma boa parte do dinheiro pouco que resta para investir. É curioso no caso do presidente Bolsonaro que parte das propostas que ele apresenta para o próximo mandato não estão na proposta orçamentária que o próprio governo dele elaborou. Há 2 semanas do primeiro turno, o Datafolha divulgou uma nova pesquisa de intenção de voto para presidente. Vamos ver os números, começando pela consulta espontânea, quando o eleitor manifesta a sua preferência sem ver a lista de candidatos. O ex-presidente Lula, do PT, aparece com 41%. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, vem a seguir com 31%. Ciro Gomes, do PDT, tem 4% e Simone Tebet, do MDB, 3%. Outras respostas também são 3%. Brancos, nulos e quem não pretende votar somam 5% e os indecisos 15%. E agora a pesquisa estimulada, em que os nomes são mostrados ao eleitor. Lula tem 45%, Bolsonaro 33%, Ciro 8%, Simone aparece com 5% dos votos. Soraya Tronic, do União Brasil, tem 2%. Os demais não pontuaram. Brancos, nulos e quem não pretende votar somam 4% e 2% estão indecisos. O Datafolha ouviu 5.926 eleitores entre os dias 13 e 15 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos. Vera, chegamos a uma estabilidade? Parece-me que as pesquisas não avançam. Não avançam. O presidente contava com o 7 de setembro para crescer nas pesquisas, para tentar retomar um voto que ele teve em 2018 e se perdeu em algum momento, ou para fazer com que aquele bolsonarista envergonhado sentisse que tem um apoio grande nas ruas e aí saísse do armário. Nenhuma dessas coisas parece ter acontecido e ele parece patinar nesse momento diante da insistência de aliados em deixar patente a questão da misoginia e do machismo na campanha, algo que eles já deveriam ter tirado do radar, mas que insistem em voltar, por obra e graça dos próprios aliados, e também pelo recente caso, a recente crise orçamentária da retirada de recursos de programas sociais importantes, como a Farmácia do Povo, como a Casa Verde e Amarela. Isso também é obra do próprio governo. Então, todas as barbeiragens, todas as pedras no caminho, as cascas de banana, vão sendo postas pelo próprio Bolsonaro, por seus aliados ou pelo seu próprio governo. Esse assunto da farmácia popular está pegando em pesquisas qualitativas e talvez ainda não tenha aparecido no Datafolha, venha a aparecer mais para frente, caso não se tomem providências a respeito. As providências não estão claras, o Paulo Guedes está insistindo em manter os cortes, porque é ou cortar isso ou cortar a emenda do orçamento secreto, é meio se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, e o Bolsonaro está indo viajar. Vai fazer um giro meio aleatório
pelo funeral da rainha, no qual ele não tem protagonismo algum, uma viagem, a meu ver, sem sentido nesse momento da campanha, e depois vai abrir a Assembleia Geral da ONU, correndo sempre o risco dele falar alguma coisa que vai colocá-lo em palpos de aranha. Então, um momento meio delicado em que ele esgotou um vasto arsenal, altamente, inclusive, questionável do ponto de vista legal para tentar crescer nas pesquisas. Não houve efeito e, no momento, as crises superam as possibilidades de tirar alguma carta da manga. A gente vai falar mais de pesquisas, de economia. Vamos fazer uma pausa no debate. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta, de olho no voto, com a jornalista Vera Magalhães e a economista e professora do INSPER, Juliana Inhas. O Datafolha divulgou uma nova rodada de pesquisas para os governos estaduais. Vamos ver os números da consulta estimulada, começando por Minas Gerais. O governador Romeu Zema, do Novo, lidera com 53%. Alexandre Calil, do PSD, vem a seguir com 25%. Carlos Viana, do PL, tem 5%. Outros candidatos somam 4%. Brancos, nulos e nenhum dos concorrentes são 7%, mesmo índice dos indecisos. O Datafolha ouviu 1.212 eleitores entre os dias 13 e 15 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos. E agora é a vez do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro, do PL, tem 31%. Marcelo Freixo, do PSB, vem a seguir com 27%. Os dois estão empatados dentro da margem de erro, que é de 3 pontos. Rodrigo Neves, do PDT, tem 8%. Outros candidatos somam 9%. Brancos, nulos e nenhum dos concorrentes são 14%. E 8% não sabem. No Rio, o Datafolha ouviu 1.202 eleitores, também entre os dias 13 e 15 de setembro. O cenário me parece consolidado nos dois estados, Vera. Não, o Rio consolidado no sentido de um para segundo turno e um para primeiro. Sim, isso sim, mas o Marcelo Freixo teve uma recuperação nessa pesquisa, a meu ver, impulsionada pelo escândalo do CEPERJ, dos funcionários fantasmas do governo do estado, que finalmente começou a bater na candidatura de Cláudio Castro. É difícil a situação para um segundo turno, para o Freixo, porque existe um teto histórico aí para candidatos de esquerda no estado do Rio de Janeiro, mas nesse momento há um empate técnico entre os dois. Em Minas Gerais, uma situação muito confortável para o governador Romeu Zema, que pode, eu acho que deve até, dá para a gente dizer, ele deve se reeleger no primeiro turno. Vamos agora aos números do Datafolha para a disputa em São Paulo. Fernando Haddad, do PT, lidera com 36%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem 22%, empatado tecnicamente com o governador Rodrigo Garcia, do PSDB, agora com 19%. Outros candidatos somam 6%. Brancos, nulos e nenhum dos concorrentes são 11%. E 7% não sabem. O Datafolha ouviu 1.808 eleitores paulistas entre os dias 13 e 15 de setembro, período que capta parcialmente os efeitos do debate promovido pela TV Cultura, em parceria com o UOL e Folha de São Paulo. A margem de erro é de 2 pontos. Antes de ir para a análise política, Juliana, quanto a economia influencia os números, seja nas pesquisas estaduais ou na nacional, já que tem uma máxima atribuída ao ex-assessor do Clinton, né, a tal da a economia? Olha, sem dúvida tem um impacto significativo, porque apesar de todos os temas que são tratados na campanha, que vão ser tratados tanto pelos candidatos a presidente quanto a governo, serem relevantíssimos, o que as pessoas sentem muito é o que vai ou não para cima da mesa. E nesse aspecto, a economia acaba sendo, sim, bem importante, tanto que é o que eles mais falam, né, quando a gente olha todas as poucas plataformas de campanha que a gente tem visto, a economia ainda é um tema que tem sido mais abordado, porque as pessoas sentem isso sim no seu dia a dia. Elas sabem que elas precisam de emprego, elas sabem que elas precisam de pelo menos deveriam saber que precisam de uma boa gestão pública para conseguir ter condições de trabalho, ter condições para se desenvolverem social e pessoalmente. Então, sem dúvida, é muito relevante. E isso está muito refletido em boa parte dos números, né? Quando a gente vê, por exemplo, que as pessoas enxergam que o atual governo
governo não conseguiu chegar, né, nos níveis de desenvolvimento que ele tinha prometido no começo do mandato, isso faz com que, naturalmente, elas procurem outras alternativas. O grande problema é que hoje uma parte significante dessas pessoas também enxergam que as alternativas não trazem uma base sólida para crescimento econômico. Então, hoje a gente fica nessa jogada entre, de fato, o que será que a gente quer para a economia brasileira, o que é bom para o lado econômico. Mas, sem dúvida, isso se reflete muito fortemente no caso da eleição presidencial e no caso do governo também. As pessoas acabam refletindo muito as políticas que foram feitas para entender se elas querem uma continuidade ou se elas gostariam de algo novo para mudar a situação. Vera, olhando para a disputa em São Paulo, tivemos uma recuperação do governador Rodrigo Garcia, que parecia que ia ficando para trás e no Datafolha é recolocado no jogo, né? Muito em função, né, Rodrigo, do comportamento do deputado Douglas Garcia no debate, que acabou afetando a candidatura do seu candidato, do Tarcísio Freitas, que vinha num crescimento e agora teve uma leve estagnação no Datafolha e um crescimento da sua rejeição. Então, eu acho que isso afetou o desempenho dele e recolocou o governador nesse jogo por essa segunda vaga, que acaba sendo muito importante, porque o Fernando Haddad já está praticamente garantido no segundo turno, mas existe um histórico de o PT ter dificuldades no segundo turno estadual em São Paulo. Então, quem for para essa vaga no segundo turno é alguém que tem uma chance real, pelo menos à luz da história, de vencer as eleições. Por isso que a disputa hoje está muito mais encarniçada pelo segundo lugar do que com o Haddad. O Haddad está ali meio esperando quem vai ser o adversário dele no segundo turno. Você tocou num ponto que estava aqui no meu roteiro para abordar. A rejeição, me parece, vai ter um papel importante no segundo turno em São Paulo, né? Acho que sim. Tem uma rejeição que é histórica do PT, principalmente no interior, que o Haddad até agora não tem sabido abordar direito. Ele não faz propostas muito claras para o interior. E tem uma rejeição mais recente do PSDB, que é deste mandato, que é alta, e também a rejeição ao bolsonarismo. Então, são 3 rejeições aí para ver como que vai ficar e qual que vai prevalecer nessa disputa aí entre 3 candidatos relativamente fortes. Agora, voltando à disputa nacional, considerando o que a Juliana ponderou, a gente começou essa semana a assistir da parte da candidatura do Lula um pedido praticamente declarado por voto útil. Isso pode mudar essas últimas 2 semanas? A gente tem um movimento dentro do PDT também que ensaia, sinaliza uma resistência. Tem esse movimento pelo voto útil, o Lula tentando fazer uma campanha dizendo que campanha tem que ser amor, tem que ser esperança, tem que ser otimismo, então tentando puxar esse voto útil, mas o Bolsonaro fazendo uma campanha de ataques bastante forte, que ele precisa fazer nesse momento para tentar tirar alguma coisa do Lula. Ele vai precisar disso no segundo turno. A rejeição dele hoje muito alta. A gente ainda vai ter que olhar as últimas pesquisas. Eu não tenho certeza se esse movimento de desidratação do Ciro e da Simone vai acontecer como aconteceu em 2018, Rodrigo. Ontem, 15 de setembro, foi celebrado o Dia Internacional da Democracia, uma data instituída pela ONU. Muito em breve, os brasileiros poderão exercer o direito ao voto, um dos pilares de uma sociedade democrática. Neste momento, é necessário lembrar de outro preceito fundamental à democracia, o direito à informação. E neste ponto, convém destacar o papel do jornalismo e do jornalista. Imprensa é oposição. O resto, nas sábias e bem-humoradas palavras de Milor Fernandes, é armazém de secos e molhados. Ou, se preferir de outra forma, o resto é governismo, adesão ou o nome que você preferir. A edição de hoje termina aqui. A gente tem um novo encontro na próxima sexta, às 10 da noite, depois do Jornal da Cultura. Até lá.